uma vez exatamente às 8 horas da noite começa aqui no seu canal do Omar, que chamado Rede de Investidores Internacionais que investem no mercado global, aqui no seu canal do Omar, que deixa eu dar boa noite já pra galera que vai chegando aí, troféu First da noite, Cyrus. Segundo o nosso representante, Márcio Mendes, representante nosso lá no Canadá, Gustavo Muniz, desculpa, já tá aí também. Uma boa noite pro Jor Mário, pro Jadson, pro Kleber, salve galera. Vai deixando aí o seu like e vamos falar, como sempre, do mercado. Aqui, ó, boa noite, investidores, do Flávio. Boa noite, Flávio. Vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho aqui dos mercados futuros. A gente já fala de como o S&P está abrindo em baixa no momento, certo? Deixa eu mudar aqui o meu gráfico e já vou compartilhar a tela com vocês. E aqui a gente não perde tempo. Eu tinha falado lá atrás, é só assistir aí os últimos domingões para a gente tomar cuidado aí com possível correção de mercado, hein? E ainda continuo com a mesma tese. Falando aqui dos futuros de S&P. Deixa eu jogar na tela aqui. Nós temos, nesse momento, o S&P caindo 0,27. Eu vou jogar os demais aqui para vocês. S&P com queda de 0,27. Eu vou abrir os demais aqui, que está tomando um tempinho. O mercado futuro agora falando de Dow Jones em 0,17 negativo. As Techs 0,3 negativo, Small Caps 0,27, o VIX subindo aí 1,12. Demais mercados, China subindo, Hong Kong subindo, Singapura subindo, Europa caindo, se bem que nada significante ainda, um grande volume ainda não foi apresentado. De commodities, praticamente tudo flat, a prata em menos 0,12, o ouro menos 0,21, as demais commodities subindo, gás natural subindo 1,73, crude oil 0,3, gasolina 0,15, e por aí vai, sem muita novidade. Um pouco das criptomoedas caindo um pouquinho em geral, creio que por questão de liquidez no mercado, e a gente mantém se sustentando aqui na mesma tese. Volto a falar aqui, deixa eu aproveitar e dar uma boa noite. Daniel Pedroso, fala Dani, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo. Um pouquinho atrasado, mas cheguei. Sem problema. Falei pro pessoal tomar cautela lá com aquela minha linha vermelha, tá no outro gráfico que a gente vai comentar daqui a pouco, mas tá aí, ó, tá em queda e abriu os futuros em queda. Só que a queda ainda nem começou, Dan. Se eu olhar o meu TTM Squeeze aqui, ainda tem mais um gráficozinho para daí iniciar uma correção. Toda essa correção que a gente já vem se alertando aí, é para você estar fora do mercado, vem se confirmando. O que você me diz aí? Vou aproveitar até usar o gráfico que o Homero falou outro dia. Se você pegar os últimos meses em SPY, ele tem feito fundo no vencimento de opções mensais. Então, foi lá pelo dia 15, 16 de agosto, setembro, julho, se eu não me engano. Se mantiver essa linha, vencimento mensal de opções agora de outubro, se eu não me engano, é agora na sexta-feira. Então tem mais um tequinho para andar nessa semana. Então olha, eu rapaz, mantenho o delta negativo. A mensal de outubro ainda, se for a terceira sexta-feira, é essa sexta-feira. E eu acho que realmente está com cara de correção. Se eu colocar os futuros no TradingView, que é onde a gente tem o nosso algoritmo, no diário, aquela setinha. Lembra que eu falei para vocês se atentarem? Eu vou pegar a canetinha aqui para mostrar, igual eu mostrei das outras vezes. E a minha preocupação está nesse cara aqui, ó. Esse indicador aqui que eu gosto de ver. Ainda se mantém, tá? E a força vendedora vai começar ainda. Ou seja, teve essa queda desde os 4.550 pontos que a gente vem alertando. Houve um repique na média, não segurou o segundo repique. E ainda tem espaço para cair, porque agora sim o RCI vai começar a dar a venda. Então,
Senhores, deltas negativos, se preparem para colocar o dinheiro no bolso. Não diga que eu não avisei. Isso é o diário, hein? No semanal, está um pouquinho divergente, porque aqui ainda o RSI ainda está falando compra, mas os demais indicadores, CTM vai começar a indicar baixa, e a baixa no parabólico certo já está há um bom tempo sendo informada. No mensal, ele tinha dado lá, a gente não mudou o nosso viés, o retorno à média. A média está em 32,86, 3.286, Daniel. Tem uma boa parte, ou para o mercado cair uns pouquinhos, ou para afundar bastante, hein? Se o candle não vai à média, a média vai ao candle. Márcio Mendes dizendo aí, hashtag Delta negativo. Depois não digo que eu não avisei. E aproveitando aí, dedo no like lá. Galera, vamos ajudar aí na moral do canal. Não custa nada deixar o teu like. E já vão colocando aí pra gente. Delta negativo. Já vão colocando aí pra gente, por favor, os papéis que vocês querem que a gente dê uma olhada aqui no nosso algoritmo, no vou, não vou, tá? A gente já vai adiantando e falando um pouquinho disso. Mas, além disso, eu não tenho muito o que me colocar, Dan. Se você parar para pensar que a não exposição também é um trade, é a maneira que eu quero estar agora. Entendeu? Aproveitar uma possível queda, sair vendendo vol, e aquilo que a gente faz de estratégia de ganho recorrente aí, diariamente com os nossos faixas pretas aí de segunda a sexta, tentar manter um delta neutro a negativo aí. Não sei o que você pensa a respeito. Eu gosto disso. Principalmente, a gente tem mantido lá na estratégia que tá do ganho recorrente ali na hora uma hora mais ou menos depois do pregão, que o pessoal tá acompanhando online. Dá aquela zerada do delta, ou deixa o delta mais próximo do que você acha que é, e o legal é ficar com teta positivo. Então a gente vai ganhando com a passagem do tempo, independente do lado. Eu acho isso interessante. Eu tenho montado algumas estruturas, principalmente calendários, que tem me dado dinheiro toda semana. Já umas 2 semanas que eu não monto o calendário no lado da call, porque como eu estou trabalhando muito em S&P, no lado da call ele não está rentabilizando legal, porque acaba corrigindo para baixo e não chega a voltar, então a minha vendida desvaloriza, mas a comprada também desvaloriza e depois não consigo vender com um valor bom. Então eu tenho montado só no lado da put. Já faz umas 3 semanas que tá dando um resultado. Essa semana ainda consegui 20 minutos para fechar o pregão, consegui fazer uma rolagenzinha de strikes para ajustar o negócio, tirar. O que eu fiz? Nas outras eu não fiz, mas dessa vez eu fui mais esperto. Que caiu, eu consegui fazer a rolagem com lucro, então acabei ficando com uma trava de baixo na put. Certo. E da outra vez voltou e minha trava acabou fora do dinheiro e não ganhei nada. E dessa vez o que eu fiz? Na hora que caiu, eu montei uma borboletinha com vencimento na sexta-feira, cobrindo parte da subida. E aí eu consegui ficar com uma call comprada dentro do dinheiro e uma put comprada dentro do dinheiro. Então ainda fiz um dinheirinho nessa brincadeira de exercer os dois lados. Então acabou ficando legal. Show de bola, show de bola. Deixa eu seguir os comentários aqui. O nosso grande Éder Oliveira, sempre aí nos ajudando em muito. Ó, galera, quem quiser qualquer trabalho de design gráfico, eu recomendo o Éder Oliveira, hein? Éder, depois a gente racha a comissão, beleza? Soberano tá aí dando boa noite. O Lucas Spin pergunta: JJ, dá para operar a técnica do Dendem aqui nos Estados Unidos? Opa, dá sim. Atenção que, para não dizer que é a técnica do Dendem, precisa de algumas adaptações aqui. Então, não é exatamente a mesma coisa. Primeiro ponto, na técnica dele, o book aí no Brasil é aberto, aqui o book é cego. Então, já existe essa primeira diferença. Outro ponto, você, no Brasil, um contrato de opção é uma ação. Aqui, um contrato são 100 ações. E tome cuidado com a corretagem também, porque no Brasil é mais fácil você negociar a corretagem, um volume grande de papéis, e aqui, geralmente, você vai, se não souber operar ou o tamanho da tua mão, a corretagem pode acabar te sacrificando em boa parte do lucro, beleza? Então, é possível? É. Com todas essas ressalvas e possivelmente mais algumas que eu ainda não tenho visto. Mas essas são algumas bem impactantes para você tomar nota, beleza? Quem quiser saber mais,
ajude-me a cobrar o Dendem. Eu já falei, Dendem, vamos abrir a conta. O Dendem falou, não, vamos abrir, vamos operar, vamos lá, estamos juntos. Estou esperando até agora. Dendem, se você está vendo esse vídeo, por favor, venha para o lado lucrativo da força. Estou te esperando para cá. Vamos lá. O que mais? Falamos de S&P, quero ver o pessoal colocando papéis aqui. Essa semana, especificamente, os earnings. Tem poucos earnings, nada muito relevante. Deixa eu colocar aqui para vocês. Whisper. Personal, AZZ, Winocle, Smart. Talvez, eu não tenho muita liquidez, mas é um papel que eu gosto de fazer trade. A BlackRock, tem JP Morgan também. Se eu jogar alguma coisa aqui, vai ser delta negativo. Esse é outro ponto também, hein, galera? Um resultado de bancos e que guia ou qualquer coisa, esse cara aqui pode alertar aí para ser. Logicamente, eu não creio nisso, né? Eu acho que o rabo corre atrás do cachorro, então você só precisa de uma notícia para poder confirmar aquilo que já estavam precificando. Então, muito possivelmente, um resultado negativo do JP Morgan pode ser o gatilho aí para essa correção mais severa que a gente está aí aguardando. Daí, na terça-feira, tem Alcoa, Bank of America. Então, estamos aqui na semana dos bancos, conforme vocês podem ver. Yes Corp, Morgan Stanley, Citi, Wells Fargo, o Federal Washington. Na sexta-feira, Goldman Sachs. Então, se preparem aqui que pode ser essa uma semana aí decisiva para confirmação de tendência, que já começou a se reverter a alta e já faz uma semana. A gente vem alertando semana após semana, mas já fazia umas 3 semanas que a gente está falando para regular essa exposição do mercado. E desde a semana passada, uma semana, né, a gente está falando já para ir para o delta negativo. Dani, vou deixar você responder um pouquinho enquanto eu tomo minha água aqui. Vai lá, o Carreira está perguntando, é preciso saber ler gráfico para operar opções? Eu vou dar a minha opinião, não sei se o DJ concorda ou não. Eu venho da escola mais técnica do que da escola fundamentalista. Então, eu tenho uma abordagem mais grafista das opções. Não das opções, de operação em si. Agora, se o gráfico é essencial, não. A gente tem alunos que aprendem um básico de gráfico, recebem o setup lá do robô, quando dá a entrada no setup, e ele acaba indo pelo setup. Por exemplo, deu setup 2 em Vale. E ele sabe que aquele é um seguidor de tendência, ele vai entrar comprando a ação, por exemplo, ou fazendo uma trava de alta, coisa do tipo. Mas eu acho interessante ter um conhecimento, mesmo para os que são fundamentalistas, eu acho que é interessante ter um conhecimento mínimo de gráfico, porque você pode fazer todo um estudo fundamentalista de uma ação e o papel está em topo. Então você opta por não entrar naquele momento e espera um momento melhor graficamente falando para dar entrada naquele papel. Então eu acho que o gráfico só complementa o fundamentalista, por exemplo. Perfeito. E o outro que a gente acaba utilizando bastante esquece de fundamentos. Esse é o que eu tenho hoje menos utilizado, porque para mim cada dia que passa com mais QI, mais injeção monetária, mais ilusões que acabam distorcendo totalmente a realidade, eu me apego menos a uma análise fundamentalista. Por quê? Porque eu não estou vendo fundamento mais em nada. Tá? Aí depois tem a análise técnica e se você pode até desconsiderar a análise técnica e a análise fundamentalista e ir totalmente pelo quant, né? Deixar um computador dizer para você melhores entradas ou não, que também essa pode ser oriunda de uma análise técnica. Então, o quant nada mais é do que uma programação aí vinda de fundamentos ou de análise técnica, mas não tem nenhum behaviorismo. Você vai entrar quando um robô falar para dar entrada, vai sair quando ele falar para dar saída e por aí vai, sem nenhuma um viés humano aí para tendenciar a tua operação, beleza? E por falar aí, Dani, de quant,
Nós temos o nosso robozinho, que quem quiser até pegar sinais aí, pode aproveitar uma semana gratuita, né? Então, deixa eu fazer um jabazinho aqui. Se você quiser operar conosco, fazer parte do... Para ter o sinal desse robozinho que eu te falei, tá aqui o link. E deixa eu falar agora, tirar a perguntinha aqui, eu tô um pouquinho atrás do tempo, porque eu tô com um monte de coisa aberta aqui. O pessoal já tá deixando os papéis que a gente deve operar. Dan, falando um pouquinho daquilo que é Quant, você tem experimentado um pouco aí, utilizado dos papéis do nosso setup e quer falar um pouquinho hoje do setup de retorno à média, o nosso famoso S3? Você tem alguma coisa para apresentar para a galera? Como eu tenho a estratégia aqui montada no TradingView, eu tenho acesso ao backtest dele e resolvi ceder um pouco do meu tempo testando o setup para uma porrada de papéis. E aí acabei separando alguns papéis campeões para mostrar os resultados para eu ter. Esse é uma planilhinha que eu montei para mim mesmo. Porque, como a gente está vendo aí provavelmente uma reversão de tendência, não sei se vai ser uma correção grande ou vai ser uma correção curta, mas está havendo uma reversão de tendência, eu tenho entrado muito em papéis no Setup 3 ultimamente. E aí eu resolvi gerar esse backtest, olhar alguns papéis que ele é muito assertivo e acabei ficando surpreso. Então deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tendo em mente o setup, joguei lá no backtest. Calma aí, deixa eu ver se para de descarregar isso. Para ler, DJ, o que é que deixa maior? Se você conseguir deixar maior, fica melhor. Será que eu vou conseguir? Tá no Telegram, acho que eu não consigo. Mas daqui a pouco eu ajusto isso daqui e dou uma olhada. Então, só para ter uma ideia, por exemplo, o ticker do papel, net profit, o número de trades que foram feitos num período aí de 2 anos, segundo o setup 3 no tempo diário. Tá? Eu estou aqui no diário. A porcentagem de lucro, o fator de lucro e os dias médios de trade. Então, o setup de trade a gente sabe que é um setup de reversão de tendência e normalmente, por ser reversão de tendência, ele estatisticamente a gente trabalha numa média aí de 9 a 10 dias de trade. Isso foi tirado do nosso backtest. E, por exemplo, esse primeiro papel aqui, GoDaddy deu 19 trades já fechados, se não me engano, com um trade em andamento. Ele tem uma porcentagem de lucratividade de 78,95% dos trades. Então, desses 19, 78,95% deram lucro. Então, vamos lá, só para um fator de alinhar. 5 pontos. Manda. Só para alinhar. A porcentagem de lucro que está ali, percent profit, é assim, de 100% dos trades. Se deu 1 centavo de lucro, qualquer que seja o lucro, é 1 ou 0. Então, 78,95 deu 1. Tá falando o quê? Que caiu na área de lucro. O trade, se desse ali 100%, seria todas as 19 entradas, seriam 19 entradas vencedoras. Nesse caso, foram 78,95% de 19 entradas. Acabaram sendo lucrativas. Daí, para falar sim do quanto de lucro, é aquela primeira coluna ali, net profit, confirma? Isso, net profit, isso. Então, o lucro que esses 19 não, esses 19 também. No fundo, os que não deram certo estão tirando da lucratividade, mas você teve um lucro final de 17,58% no setup 3 no Embed, por exemplo. 13 dias de média. Um papel que me surpreendeu, que eu não imaginei que fosse tão bem, por exemplo, em setup 3, Coca-Cola de 17
trades fechados, 70,59% foram trades vencedores. Eu imaginei que o Coca, por ser um papel mais uma blue chip zona das antigas, eu achei que não fosse bem e foi. Mas, sem dúvida nenhuma, as techs acabam ganhando. Então, GoDaddy, Facebook, AMD, Oracle, elas acabaram tendo uma porcentagem de mais de 70% de acerto nos setups de trades vencedores. A AMD Agora, chegou a dar 20% de lucro. Agora, um fato que é bem interessante, galera. Este setup, ele está exclusivamente, esqueça o fator volatilidade e o fator opções. Ele está exclusivamente em price action, ou seja, Isso. ele dá sinal, o papel vai lá e compra. Ele saiu, deu a saída, vai lá e vende e mostra o quanto rendeu. Quando você tem ali um profit factor, por exemplo, de 5, vou pegar ali o caso da KNB, significa que o papel, o Daniel, nesse backtest, conseguiu um net profit de 8%, enquanto o papel deu uma rentabilidade 5 vezes menor. Tá? Isso falando só do papel em si. Isso. Agora, para nós aqui, principalmente os faixas pretas, que sabemos como dominar aí a volatilidade, conhecem as gregas, sabem avaliar se a volta alta ou se está baixa, se convém uma borboleta, um calendário, além de atacar no direcional, ganhar com a passagem do tempo, você pode aí jogar esse profit factor certamente aí para uns 2, 3 dígitos, tá bom? Sim. E até o que me chamou mais atenção é isso. Por exemplo, se você tem uma assertividade tão grande de trades resultantes positivos por exemplo, em GoDaddy, e a gente está falando de papel, na opção você consegue trabalhar muito melhor esse trade, porque no papel ou entra comprado ou entra vendido. Na opção, se a volatilidade está alta, a gente pode vender uma vol e ganhar com o papel de lado. Então, o papel deu $1 de lucro no trade, mas na opção a gente pode ter uma lucratividade muito maior. Então, eu achei esses dados aqui, eu achei excelentes. Perfeito, perfeito. Deixa eu tirar aqui da tela. Que mais, então? Já estou vendo que o pessoal está colocando aqui os voos, não voos. Vamos falar um pouquinho de voo, não voo. E se o pessoal quiser algum papel específico também, só colocar aí e a gente passa a avaliar. Vamos lá. Vamos dar um exemplo da análise setup 3 na prática, DJ, como você sempre vai nos atender. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dan, enquanto eu pego aqui um dos papéis que já começaram a colocar aqui para gente, você poderia, por favor, ver no robô algum que tenha dado o setup 3 e a gente acaba entrando? Podemos ver, por exemplo, Beyond Meat. Beyond Meat, Esse já sei de cabeça, Beyond deu setup 3, se não me engano, na quarta ou quinta-feira. E acho que a entrada ainda é válida, se não me engano. Setup 3 aqui na dia 5 de outubro. Esse? Isso. Beleza. Então vamos lá. Como que a gente faz? Vamos fazer na prática isso aí. Eu tenho um ATR de quanto? SMA, cadê a minha linha de ATR? 4.06. Toma uma nota aí para mim, Dan. 4.06 vezes 2,5 ATR, eu vou estar aí com 10.15. Vai tomando nota aí. 10.15. Ele deu o setup 3 aqui, o papel está em clara tendência de baixa. A gente pode traçar até um canal aqui, ó. E vai. Está em tendência de baixa. Essa mínima aqui, que está em... Deixa eu tirar esse carinha daqui. Sai daqui. Sai.
essa mínima aqui, que está em Do lado. 98,80. Não, do lado, DJ. Eu sei, mas como a gente já entrou atrasado e o papel voltou aqui, deixou Tá. uma nova mínima, eu tô sendo Beleza. mais conservador ainda. Eu vi que o sinal está aqui, mas a gente não entrou, dá para aproveitar essa nova mínima, entendeu? Uhum. Quanto que tinha dado o ATR vezes 2,5? 10,15. Né? Então Isso. vamos fazer 98,80 menos 10,15. Bora lá. Vou pegar a calculadora aqui. 98,80 menos 10,15. 88,65. Deixa eu abrir a Tasteworks. Qual o papel? Beyond. A vol estava baixa, segundo o nosso histograma. Ok. Tem earnings, dá até para aproveitar nesse período aqui, fechar antes ou depois, vamos ver como é que se desenvolve o trade. Aonde está qual foi o valor que chegamos aí como suporte? 88,65. Não tem 88, mas tem 85. Certo? Uhum. R$ 64,56. Delta negativo. Mas eu não quero o delta negativo, porque o 88 ele pode ficar oscilando nessa faixa aqui, né? Ou a média sobe, ou o papel cai. Dá para brincar e colocar o calendário entre o 88 e o 100? 22. 88 e 100, 22. 100 menos 10. 12, DJ. Hã? 88 menos 100, 12. Ok, mas se eu pegar esse 88 está aqui, menos 100, vai dar 12. Se eu jogar esse 100 menos 12, eu vou cair aqui no 90, porque o próximo strike já passa, tanto para cá quanto para cá. Então, eu estou no meio desse deslocamento e ganho capacidade do tempo. Uhum. Entendeu? Opa, ó, tem gente nova aí que veio pro lado lucrativo da força, Dan. Boa. Parabéns. Maravilha. Então vamos lá, ó. Com $112, ganho, e aqui é skin the game, a gente pode se expor para earnings e esperar esse retorno à média. Uhum. Como que a gente calculou esse retorno à média? 2 ATR para cá seria a minha linha de suporte, no 88,5. O papel está aqui, 100,58. Dá até para eu subir se eu quiser, ó, Dan, para 95. Sim. Tá tão longe, não. Vamos ver como fica. Aqui fica 112, 2,10 e 96. Cai o delta pela metade, eu até prefiro. Sim. O 1,90 valor para 2,20. o valor é irrisório de diferença. Sim. Creio que aqui seja até uma melhor posição. Sim. Pronto, acabamos de fazer um trade de retorno à média. Vou deixar isso aqui até terça. Se pescar, pescou. Tá aqui, ó. Enviei a ordem, tá lá. E outra coisa que um aluno nosso até observou, que Beyond Meat, a cada 4 meses, mais ou menos, tem um pico de alta. Então, ela, última vez
que ela subiu, deu uma disparada, acho que foi lá para julho. Então daria mais ou menos uns 4 meses. A média tá lá no... A gente viu o suporte, no 88. Só que a Isso. média, a primeira média aqui de 50 tá no 115, estou arredondando, é 114,80. Tá vendo? Sim. Dá para deixar mais complexo ainda, Dan? Opa. Dá. Então vamos lá. Dá pra gente fazer uma time Aonde estava a média? bombzinha. 118, né? 114 e pouquinho. Tem 115 aqui. Quanto que eu paguei no calendário, Dan? O calendário foi 140. Quanto que eu estou recebendo aqui, Dan? 179. Logicamente fica mais caro, exige maior buying power, mas eu poderia fazer essa operação pagar o meu calendário, né? Uhum. Aí fica o detalhe. Estou sem margem. Sem margem nessa conta. A gente fica com teta resultante dessa operação de quase 4, que era 2,3, se não me engano. Mais 1,14, a gente tem aí um teta de quase 3,5 resultante nessa operação em Beyond. Pena que não tem buying power aqui. Mas essa aqui poderia ser uma saída. Amanhã, na segunda-feira, o que eu vou tentar fazer? Eu tenho bastante posições aqui que eu preciso fechar já com lucro. Ó. Aqui tem uma borboleta que já me rendeu 459. Se eu puder não fechar, para mim é melhor. Mas tem outras, por exemplo, da Zebra no SPY, eu estou bem convexo. E eu estou aqui comprado com 12 e vendido em 11. Falta 40 dias, mas eu já... do spread, ó, já dá para eu tirar já mais de 80% da trava. Então, ficar segurando 40 dias para tirar os outros 20, eu consigo fazer esse dinheiro render bem mais numa outra operação. Então, eu lancei essa ordem aqui. Possivelmente, se ela pescar na segunda-feira, galera, daí eu já vou lá e abro a outra aqui em Beyond. Não estou olhando o delta nesse caso. Estou só olhando ali os intervalos de suporte e resistência. Tá? Poderia olhar o delta? Posso. Daí é só eu comprar o papel e ficar vendido no papel. Para poder fazer o hedge. Seria muito mais prudente até eu ficar comprado no papel se eu for fazer aquela trava de baixa. Porque é ela que possui a maior assimetria negativa se o trade vier contra. Certo? Alguém está falando mais alguma coisa ali? Deixa eu ver. Venda de put? Pode ser venda de put. Existem zilhões de estratégias ali. Reg N está dando setup 3. Dá uma olhada nessa aí. Aqui, o meu... Reg N, realmente setup 3. Baixa. Interessante. Semanal na baixa e o diário para alta. Reg 3. O backtest de Reg 3, 0,87 de net profit. Então, quase nada. E o profit factor de 1,0 e o percentage profitable de 50% exatamente. Então... farmacêutica, deixa eu colocar um ponto bem interessante, LC. Farmacêutica, existe uma volatilidade e uma questão de influência forte de notícias ou coisas do tipo que acabam
afetando o papel. Mas olha que interessante aqui, ó, no curto prazo, no diário, ele deu setup de baixa e aqui ele deu reversão. Se é reversão, eu apostaria jogando a base aqui em 2 ATR e que vai subir. Só que, em termos de força de mercado, o semanal sobrepõe o diário. E se você olhar o semanal, acabou de dar uma tendência de baixa aqui, ó, um sinal para baixa, com o TTM squeeze e a linha aqui de... Tira só o comentário, JJ, que está em cima do TTM. Aí. Confirmando a baixa. Então, eu não entraria. Tá? Apesar de ter dado ali o setup 3, olhando todo o contexto, o semanal sobrepondo o diário e confirmando uma maior pressão vendedora, e o Dani já rodando o backtest e vendo que nesse papel exclusivamente não houve um bom retorno. Boa noite aí pro Tripinho. Ó. Na minha época só tinha 2 setups. Tripinha, tem 6 agora, meu cara. Só que eu ainda estou fazendo backtest no 4, 5, 6. Exatamente isso. Farmacêutica sempre caixinha de surpresa. E, novamente, eu não entraria por conta dessa ambiguidade aqui. Eles são divergentes, tá? Algum outro papel? Vamos ver aqui o que o pessoal anda colocando. Vamos lá. EWZ. EWZ no diário. Nenhum sinal. Mas se você quer ganhar dinheiro com a EWZ, assista os nossos programas de segunda a sexta-feira, que os nossos alunos estão operando ao vivo EWZ. No semanal, tá exatamente no canal, tá vendo essas duas linhas de canais que eu tinha feito aqui lá atrás? Vamos lá. O JJ, deixa eu até fazer um comentário, porque... Faça o seu comentário, Dani. Eu venho de uma casa, meu pai sempre me falou que eu tinha que ser buy and holder, que eu tinha que comprar ação e levar para longo prazo. E assim fiz até o crash do coronavírus, que eu descobri que buy and holder ganha mais porque o cara está mais suscetível a risco, e fui mudando um pouco minha visão de mercado. E eu vejo que tem muito investidor que vira a cara para, não só para opções, porque ele acha que o cara de opções não é um investidor de verdade, é um especulador. E eu hoje não vejo problema nenhum em ser um especulador. Eu acho que o que eu tenho que tirar do mercado é o dinheiro dele. Se vai ser no buy and hold ou se vai fazendo uma especulação, eu acho que independe. E até acho que quem conhece opções consegue tirar muito mais proveito do mercado do que aquele buy and hold raiz que compra ação porque ela tem um bom fundamento, senta em cima e acaba passando períodos que aquela ação fica lateralizada e o cara não faz nada, não ganha dinheiro e fica lá exposto ao risco, ou ele está exposto a uma grande queda e não sabe o que fazer, ou vender uma callzinha, vender uma put para poder comprar num preço mais baixo ou ficar com prêmio e coisa do tipo. E eu acho que, então, assim, na minha visão, o pessoal tinha que perder um pouco o ego, não sei o que é direito, de que Então, investidor bom é o investidor buy and hold. Eu acho que atenção porque eu vou falar e gravem isso. Cadê o Éder? Éder, grave isso. Literalmente, Éder, grave isso. Bom, vamos lá. Qual é a vantagem de ser um buy and holder? no longo prazo, historicamente, você tende a ganhar, mas você também está exposto a mais risco. Gasta menos corretagem? Com certeza. Justifica uma possível... duas justificativas. E aí, para mim, é totalmente... Saudações da Austrália, Yuri. E é totalmente do ser humano, tá? Que é o quê? Justifica a preguiça, certo? E justifica... um bom ponto aí é a tributação também. Boa, Gustavo. Okay. Justifica a preguiça do investidor, comprou lá e esquece. Porque o buy and hold, muitas das vezes, é confundido com buy and forget. Entendeu? Esse é o principal ponto. Então, eu falei da preguiça, porque eu não preciso estudar mercado. Encontrei empresas de bom fundamento, tal. E outro,
nem mesmo Warren Buffett é do buy and marry, né? E eu vou casar com a ação e estou com ela até o final da vida. E muitos buy and holders, não, mas eu acredito, e está segurando Mesbla e lojas Mapping até hoje, entendeu? Então, esse é o principal ponto de desculpa. E quando acontece uma oscilação, acaba sendo muleta para falar assim, o mercado oscilou, veio um crash, veio corona, veio, sei lá, qualquer outra crise, mas eu invisto para longo prazo. Então, eu invisto para longo prazo, ficou a desculpa mais esfarrapada do mercado. Porque se você aceita perder no curto e no médio prazo, dá dinheiro para mim e eu falo para você, não, você está investindo por longo prazo. Você não sabe se aquele dinheiro vai retornar ou não. Não sabe, não adianta falar. Então, existe sim sentido no buy and hold? Existe. Mas o buy and hold que é pregado é o buy and forget. E esse é para sustentar preguiça, sustentar desculpa e boleta no caso de uma correção de mercado. Essa é a minha sincera opinião. É igual assim, vou entrar para qualquer outro cunho, tá? JJ, você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Não do jeito que é professado em toda qualquer santa igreja que tiram santa igreja, agora entre aspas, que tiram um endemoniado por semana. Entendeu o que eu quis dizer? Então, eu fiz essa comparação porque hoje o que tem de buy and hold no longo prazo se sustenta. Pega o próprio Warren Buffett, ou depois do Warren Buffett, fala para mim. Quem é o outro, o cara? Esse exemplo que a técnica do buy and hold funciona nos dias de hoje. Coloca aí para mim. Esse cara é exemplo que o buy and hold hoje funciona. Tem que buscar empresas de bons dividendos. Se você buscar empresas de bons dividendos, tem um monte que está fechando as portas que tem dividend yield de 15%, 20%, vai lá. Daí você pega a Google, a Amazon, eles não pagam dividendo. E daí, como é que fica? E vai falar que Google e Amazon não são boas empresas. Então, eu quero saber qual é o argumento do buy and hold. Entendeu? Mas é muita especulação para o longo prazo. A especulação ou comprar para o longo prazo esperando algo, não vejo problema algum. Mas utilizar isso como uma desculpa para não aprender a fazer uma LIP, na LIP eu gastei a LIP de empresas que eu comprei, a MC a $2, Riot a $2, Mil a $2, eu gastei centavos. E seguro por 2, 3 anos. E rende muito mais, porque eu gastei centavos e sei o quanto eu vou perder. Isso é um buy and hold, eu não estou segurando a opção. Eu estou segurando a opção. E eu posso deixar ela teta negativo vendendo algumas callzinhas contra. A volatilidade subiu, vou lá no Delta 50 se eu quiser e depois faço Paná. Para quem sabe de opção, meu cara, dá para fazer zilhões de coisas e tirar essa lucratividade. Então, eu não sou contra ao raiz buy and hold e sabe o que está fazendo. O problema é que pegaram o termo buy and hold e difamaram com buy and forget. Eu não preciso estudar mercado, é só seguir uma casa de análise. Eu vou pagar menos imposto, mas eu estou preocupado com o longo prazo. Tá uma obra, entendeu? Então, sejamos sinceros conosco mesmo, é só isso que eu prego. Eu acho que depois que eu passei a acompanhar principalmente a do market, uma coisa que eu dou muito valor hoje é o risco. E você lançar a mão de um stop porque você é buy and hold, eu acho que Corona, se você tivesse estopado com, sei lá, 10% de queda e comprado a mesma posição com 30% abaixo, você vai tendo alavancagem nos seus lucros só pelo fator de você conseguir entrar com mais quantidade. Então, não sei. Mudou muito minha mentalidade de 2 anos para cá com relação a investimentos, principalmente nessa parte. E tudo isso eu falei pensando também na abordagem que você tem com os alunos na hora do game. Porque você acaba fazendo uma abordagem de portfólio totalmente montado via opções, no qual você monta uma estrutura Agora assim, né? A condição, o que eu amo das opções é isso. Você regula a sua exposição. Se o prêmio estiver baixo, um prêmio baixíssimo, que não garante você compra o prêmio, daí sim, a filosofia do buy and hold encaixa muito bem. Você compra um prêmio muito baixo para uma empresa sólida
que você acredita que vai deslanchar em uma década ou duas. E vai lá e compra LIP. Daí vale a pena. Mas vender prêmio não dá para você ficar com um teta positivo? Fico vendido no papel. Daí eu uso papel, fico comprado no papel. Daí eu estou fazendo as operações com muito mais papel do que são. Agora, numa vol alta, por que me expor, sendo que o mercado pode continuar caindo? Eu tenho 80% do meu dinheiro em cash, continuo em cash, aguardando uma oportunidade, e ganho muito mais do que se eu tivesse aplicado todo aquele dinheiro. Não, então. Eu acho que depois que eu conheci as opções, que eu conheci a do market, risco, gamboge, minha cabeça mudou totalmente. Eu acho que o cara pode pensar em longo prazo, fazendo uma abordagem de curto prazo. Então, por exemplo, a abordagem do gamboge. O risco subiu, zero bolsa e recompro lá embaixo com risco aceitável. Putz, cara. Risk-off, o que é totalmente normal. Eu acho que isso vai lhe trazer muito... E não é porque você vendeu a tua ação que você não é buy and hold. Mas você pode abrir a mão da ação na hora que o risco está alto ou que você está com um ganho legal e tirar parte da tua lucratividade ou parte do principal investido para aportar na hora que cai mais. Eu não sei, eu mudei muito minha cabeça depois que eu comecei a acompanhar o mercado mais de perto. Uhum. E a gente acaba ensinando essas técnicas, não é à toa. Mas vai contra o pessoal da Pílula Azul, que não acordou da Matrix ainda, e deixa eu segurar esse papel, enquanto o Kiwi está imprimindo mais coisa, lógico que a bolsa vai subir, mas é um dinheiro ilusório, e quando essa bolha estourar, daí você vai ver que vai ter entrado na pior hora, vai pegar um trauma e fala assim, quer saber, isso não é para mim, nunca mais eu vou. Daí você vai rentabilizar o seu dinheiro como? Pergunta, você vai rentabilizar o seu dinheiro como? Porque hoje o cara fala assim, não tem fundamento, tudo bem, eu sou do time que joga também, que muitas empresas não têm fundamento, mas ainda é algo físico, certo? Deu para surfar e ainda dá para surfar criptomoedas? Sim. Mas o cara fala assim, eu sou buy and hold, mas não teve o culhão lá atrás, eu conheço gente que teve, de ter comprado o Bitcoin a 3 mil e realmente ter o hold, o Bitcoin foi lá no 60 mil, caiu para 32, o cara falou, não, eu sou hold. Ele segurou o hold, está aí de volta, não, eu sou hold, agora eu vou e exerço parte da posição, entendeu? Então, mas daí o cara fala assim, esse cara eu tiro o chapéu. Mas daí o cara fala assim, não, é muito arriscado. Eu tirei só o principal, JJ. É muito arriscado o Bitcoin, deixa eu comprar aqui. Tirou o principal, tá ótimo. Pronto, agora você tem o mercado trabalhando a teu favor. É outra coisa que a gente acabou de mostrar aqui, ó. Eu paguei um calendário. Tem como eu fazer o meu principal ser financiado pelo mercado? É a mesma coisa. A ideia é exatamente a mesma. E daí, voltando a falar do caso, o cara pega esse do Bitcoin, mas esse cara eu tiro o chapéu. Daí você tem outro cara que fala assim, não, mas não custa nada, deixa eu comprar pozinho, e é o próprio papel que hoje vale um pozinho, de Oi. E acaba juntando, sei lá quantos mil reais ali, põe, que já não tem fundamento, e acha que vai vencer o mercado só porque uma casa de análise ou qualquer um acabou indicando. Galera, não existe mágica, não existe mágica. E eu não sou sortudo. Os ganhos que eu apresento as perdas também. E a sorte, conforme Sêneca diz o estoicismo, é quando o preparo encontra a oportunidade, né? Então você tem que estar preparado. Não vai cair do céu. Estudem. E há uma grande assimetria. Eu não vejo melhor ferramenta do que as opções. E não é porque eu ensino, não. Ele fala isso para vender curso. O pessoal sabe, eu jogo de peito aberto o quanto eu estou fazendo por dia nas minhas carteiras, nas carteiras que eu administro com os meus clientes, na carteira de aluno, e para depois chegar e falar assim, ele está querendo vender curso. O curso está de graça, galera. O básico que você quiser aprender, e não foge muito disso. Agora, se você quiser entrar na minha sala, daí eu vendo um curso que é para você poder aprender o que eu estou fazendo, porque já entrou muito nego nécio na sala e acaba perdendo o alto nível que a gente acaba discutindo ali. Mas nada vem do céu. E não necessariamente é o meu curso. Só falo para você, esquece o dinheiro que eu faço com venda de curso ou outro motivo. Você que está chegando agora aqui, só pega uma centena de livros e vai
e vai chavando ele ao redor do tempo para você desenvolver o seu próprio setup, para você tirar dinheiro do mercado, porque é possível sim, só preciso estudar, não cai do céu. Esse é o ponto, essa é a mensagem. Perfeito. Vou voltar a pegar os papéis lá então. Bora lá. Cadê? Preciso ver, tá travando aqui. Tem uma pergunta lá do Soberano. Ibova 126 mil pontos? Não sei. Eu sei que para quem opera WZ e segue as técnicas de curva de volatilidade, independente se vai para lá ou se vai contrário de lá, tira dinheiro nas duas situações. Eu vou dar um chutezinho. Eu acho que não, Soberano. Não agora. Porque se continuar tendo uma correçãozinha em SPY, eu acho difícil o Brasil se desprender do S&P e subir. Essa é a minha modesta opinião. Vamos lá. Caterpillar está em tendência clara de baixa. Acabou exagerando nesse gap aqui, retomou, mas eu acho que não tem força para subir, agora é achismo. O RSI está dando venda, não tem nenhum sinal, a não ser um sinal de compra que ainda não foi estopado e está numa condição até melhor do que quando foi dado o sinal. Tá? Um sinal de venda, desculpa. Um sinal de venda aqui. Esse é o diário. No semanal, foi dado também um sinal de venda. 2 setups simultaneamente deram o mesmo sinal e permanece ainda nele. Só que grande parte, ele deu o sinal aqui no 208, o papel chegou a 187, agora está 195. Talvez você já tenha perdido grande parte dessa pernada aqui, uma vez que também o nosso RSI está dizendo nada com nada aqui, nem compra, nem venda. E no mensal, deu um retorno à média, acabou realizando no mês passado e continua ainda esse retorno à média, sairia agora desse trade, tá? E ficaria de fora do papel. Essa é Caterpillar. Com outro papel que tem? Tem Vale 3. Mattioli, o que você recomenda de leitura para aprender método quantitativo? Cara, é um mundo muito amplo disso, porque quantitativo seria só a parte aí do machine learning e programação. Para você fazer só isso, seja muito bom em Python, por exemplo. Mas não é só isso. Você vai ter que ter uma bagagem por trás ou conhecer alguém que tem uma bagagem por trás. Nem todo um bom cara que escreve um código entende de análise técnica, né? Mas eu começaria pelo lado mais... Não só técnica, né, DJ? Ele tem que determinar qual é o quant dele. Vai ser um fundamentalista, exatamente. Vai ser um técnico, vai ser uma terceira via aí, é volume, então, sei lá. Eu aconselho você, o que eu gosto aí no Brasil, tem um caso de curso chamado Alura, alura.com.br, e eles oferecem diversos cursos. Esse é só um deles, mas você pode começar a pegar Python, aprender por conta e desenvolvendo a questão do Python. Por quê? Mas eu não sei ainda de análise técnica ou análise fundamentalista. Qualquer cara que você chegar do lado que entenda disso, daí você começa a trocar ideia com o cara e fala assim, vamos rodar uns backtests, eu te ajudo no backtest, e daí flui bem mais rápido, tá? Curso estatístico para o mercado. Cara, eu sou formado em estatística, mas eu não tenho Python, por exemplo. Eu estou aprendendo linguagem de programação, já fiz lá atrás R e outras linguagens, tá? Mas eu, por exemplo, estou aprendendo Python agora. Programação não é a minha área, é estatística. Mas o que eu falo, é porque eu sou mais das antigas, né? Se você aprende de uma boa maneira o Python, dentro do próprio curso vai ter um módulo só de estatística para você, para poder validar, para ser um data science. Procura por cursos de data science. E ele já tem um modo de estatística dentro dele e a programação também. Então, eu não sei se você tem nível, como é o teu nível de inglês, mas a EDX possui cursos bons pra caramba de data science. É só procurar por cursos de data science. O Leandro está falando para dar uma olhada em Now. Eu vou dar uma olhada em Now. Beleza, Mattioli? Antes do Now, eu coloquei aqui a Vale. Vamos dar uma olhada como que está a Vale, daí a gente encerra.
Mensal deu um retorno à média lá atrás. Nenhum sinal no semanal. E no diário, ele está com um retorno à média aqui. Tá Ainda dando bom. permanece. Ainda permanece. Mas já perdeu. Ele deu o retorno à média lá no 74. O papel chegou a bater 81. Não sei se seria uma ótima hora para entrar. Grande parte da movimentação já foi. Mas não tem nenhum sinal a priori em Vale. Beleza? Eu vou colocar aqui now. Dan, se você puder discorrer aí nos comentários outros e colocar ali no chat privado para mim, e a gente faz rapidinho. A now deu setup de venda no diário. No semanal tinha dado setup de retorno à média. Deu o take profit aqui. Então, não tem nada, mas o diário ele está falando que ainda é baixo. E no mensal, nenhum sinal. IWM. Eu gosto de fazer trading em RUT, que é um pouquinho mais caro, mas é a mesma coisa que o IWM. Mesma coisa que estava dando lá no SPY, tá? Apesar de no SPY ainda ter dado o retorno à média, que não deu, ó, fique fora do mercado. Se você tem posições, abra mão das posições. Isso no mensal. No semanal, nenhum sinal. E no diário deu já aqui o primeiro sinal de venda. Tá bom? Sinal de venda no diário. E semanal fique fora. Se tiver comprado, elimine as posições. Mais algum outro papel? Não, acho que o pessoal não tá animado hoje. Tranquilo. Tamo junto, Leandro. Tamo junto, Mattioli. Muitíssimo obrigado. E já estamos indo aí para nossa quase 1 hora de programa. Vou contar aí até dar mais um minutinho. Se Como é que tiver tá mais os likes, papéis, DJ? Ah, boa. Como é que estamos de like aí, pessoal? Eu não vi. Deixa eu acessar o YouTube. Só pro o Tripinha, que o DJ falou dos setups, tem 3 setups hoje no robô. Então, os 2 primeiros você conhece, o setup 1 e o setup 2. Setup 3 é um setup de retorno à média. Então, que faz um complemento ao setup 1 e 2, que são setups de tendência. Então, hoje a gente tem esses 3 já com Setup backtest, 1, tudo trading rodando. following. Setup 2, trading following. Setup 3, Essa mean reversão à média. reversal. E ainda tem mais outros 3 setups que está em processo de validação, sendo reversal e 2 trend followings também. Legal. Ó, entrou mais o pessoal tá papel. dando like aí, ó. Muitíssimo obrigado. Ritmo de feriado. Tá falando aí. É feriadão amanhã, né? Amanhã não, terça, no Brasil. Ó, vou ver aqui o que o Kleber pediu de BBAS3. BBAS3. Obrigado aí pelos likes, galera. Estão respeitando sim. Não, o hater já deu o dislike dele. Foi um firmeza chegar lá. Foi rápido hoje. BBSA3. Nada no diário, tá? Mas para quem estava vendido no papel, ele já indicou uma reversão. Se compartilha você a tela, vendido, desculpa. Se você não tem nada aqui no diário, mas esse sinalzinho aqui, que mesma coisa, quando ele troca de cor, ó, ele estava vermelhinho e agora ele está verde. Se você operava vendido, fique fora e aguarde o novo sinal de tendência, tá? Que a tendência de baixo se encerrou. Dan, quando se encerra a tendência de baixo, significa que imediatamente já é uma tendência de alta? Normalmente, quando você tem uma reversão de tendência, ele tende a ficar um período mais lateralizado, ganhando energia para depois romper. Normalmente, não é uma reversão de cara, né? Por isso que a gente está falando aqui para não se expor, tá? Esse papel gosta de uma lateralização também. No semanal, nenhum sinal. No mensal, ele ainda não saiu. Daí é um pouquinho diferente, né? Ele estava lá para baixo e falando assim, ó, terminou uma tendência de alta. Aqui ele está falando o contrário, ó. Vinha numa lateralização e não se expõe no mercado porque ele vem numa possível tendência de baixa. Isso aqui, ó, galera, no mais longo prazo, pode ser encarado
tudo vai depender, né? Pode ser encarado, não é sinal que vai acontecer. Ó, ele rompeu a média, ele vem testar aqui, passou, beleza, mas ele rompeu a média e veio testar aqui, ó. E essa aqui é uma média forte, ele pode agora diminuir, ó, tá vendo que aqui é uma cunha? Ele pode diminuir aqui e romper esse pivô aqui para confirmar a baixa. Então, eu entraria nesse ponto aqui, ou o que está mais difícil quando ele romper aqui, ó. Então, ele tá, para mim, está mais para baixo do que para alta, mas eu não entraria agora. Entraria só na ruptura aqui, tá bom? Deixa eu dar uma boa noite para o Vitor. Isso. Aluno da nossa DKS, Dicking Sports. DKS. No diário, deu entrada em 1º de outubro, mas o trade veio contra, ainda não acionou o stop. Tá? Então, se quiser apostar para uma alta do ativo, tudo pode mudar, mas aqui o RSI está indicando compra, ele está dentro de um estoque de reversão à média, ainda não reverteu a média. No semanal, reversão à média também. E no mensal, reversão à média. Meu caro, faça como que está o quadrante de vol dele? Não cheguei a olhar. Não tem aqui. O ID Range, você consegue ver aí na plataforma Brain? Você tá com a teste aberta, não tá? Valeu, Acho que é mais investidores. fácil. Tá. Se eu montar a teste aqui, vai ficar TKS. travado. ID Range 38. Volatilidade já está começando a subir. Tá baixo. Acima de 35 já dá para brincar com venda de volatilidade. Eu não sei qual é o teu bias, se você quer segurar ou não esse papel, mas ele está claramente numa área de consolidação. Então, se você quiser, aqui ó, com 47, ver algum, só que não tem muitos negócios, tá vendo? Ver algum Aerocondo, Ironfly, alguma coisa apostando na consolidação, fica à vontade. O Alexandre está pedindo para ver Riot. Riot, até eu acompanhei bem Riot esses dias aí, essas últimas 2 semanas. E dos papéis relacionados a cripto, é o papel que menos está acompanhando. Eu tinha falado isso para um cliente meu há meses atrás, que ele fala, o Bitcoin vai fazer tal coisa, e a gente tinha uma grande posição de Riot, eu fiz uma co-integração e, meu caro, não tem nada, é mais correlato você fazer Bitcoin com EWZ, com Bolsa Brasileira, do que com a Riot. A Riot, eu montei uma posição até em Riot, mas se eu tivesse reparado antes, eu não tinha montado em Riot, montado em outra. Essa semana teve Riot, por exemplo, subindo 1%, Mara subindo 6% e BTBT subindo 30%. Então, Riot é dos papéis, acho que correlacionados a cripto, é um dos que menos está acompanhando essa subida das criptos. Não tem nada, não tem nenhum sinal em nenhum dos time frames, tá? O pessoal deu uma cuidada aí, Dan. Tá aparecendo um monte de papel agora. Só a gente falar aqui que vai embora. Mês tinha dado aqui um retorno à média, que já retornou. Agora não tem nenhum sinal no diário, nenhum sinal no semanal. Tinha dado um setup de alta. Ele voltou para o ponto que tinha dado setup e continua ainda no setup de alta. Mas isso é de 3 semanas atrás, semana de dia 20 de setembro. E no mensal, mesma coisa, 2 meses atrás, um sinal de alta que ainda não se confirmou. Quer entrar e pegar um pouquinho em atraso? Pode ser. Próximo papel, Riot já foi. Suzano, SUSB3. E você está longo de Suzano, fique fora. Deu um retorno à média e ainda não se concretizou. Se concretizou, cadê a média roxinha dele? Eu perdi a média de IMA. Aqui que eu... Tá. Deu para mim a IMA de 50, onde está dando.
No semanal, tinha dado lá atrás, que era a venda, ainda permanece. Média tá acima. Suzano, E média o tá em diário 5. é venda. Então, a princípio, short Suzano. Média Não tá deu em sinal de reversão e 56 aí. ainda está. Não deu sinal de reversão e ainda está seguindo o canal de baixa. Outro é B3SA3. Já foi? Não. Não Você foi? viu BBAS? Não. Viu Banco do Ok. Brasil, agora é a B3, Bolsa. Nada no diário. Nada no semanal. E começa o ciclo de baixa no mensal. Então, vocês acham que a Bolsa Brasileira não tem mais espaço para cair? Está falando aqui que tem. Ó, o TTM Squeeze começou agora também. Mas, em outras palavras, se você estava comprado, sai. Além de ter dado o sinal. Então, no mensal, mesmo assim, nós temos o sinal sim, de short B3. HUT. Ele tá falando que o HUT tá Nada, mais interessante relacionado ao Bitcoin. Sim. De fato. nada no mensal, apesar dele ter falado aqui para não se posicionar, eu fiz uma posição de compra sintética, vendendo put e comprando call. Quer saber maiores detalhes? De segunda a sexta-feira eu estou mostrando o andamento desse trade. Só acompanhar a gente aqui no canal. Nada no mensal. No semanal deu um retorno à média que não ocorreu ainda. Tá? Ainda não teve esse retorno à média. E foi estopado, deixa eu ver. 11,2. 11, não foi estopado e ainda tem que considerar 2,5 ATR lá. Uhum. E aqui no mensal deu retorno à média e com 2 ATR nesse cara aqui, ó. 5,72 com ATR de 2, 4,8 não vai dar 9, deu 10 aqui, já foi lá, bateu na ATR e voltou. Então o retorno à média do mensal bateu no stop loss. Aqui está falando também, tá? Se você está comprado, não mantenha a sua posição. TASA 4. Nada no mensal, apenas se você estiver comprado, saia. Não fala isso que ele vai chorar, DJ. Então, no semanal, fique vendido. E no diário, nada. Ô, Cássio, não deu para ajudar, Cássio. Galera, creio que é isso. Já passamos aqui de 1h09 de programa. Agradeço a todos. Se você não deixou o like, faça igual os investidores, né? Sempre deixa o like aí e aceita todo e qualquer tipo de brincadeira que eu faço com a pessoa dele. Então, deixa aí o seu like, faça como os investidores e contribua com o nosso canal. Segue o canal, ativa o sininho, porque o JJ tá entrando todo dia com o pessoal, com os alunos aí operando ao vivo. Conta real, não é conta simulada. E tudo indica, e aqui está indicando, igual a gente viu logo no início do programa, que os futuros poderiam, tudo pode mudar, né? Mas poderiam vir uma correção. Nesse momento já passou de 0,5%. Então, vai ser uma segundinha onde todo mundo vai estar chorando e os faixas pretas e eu estaremos rindo aí, né? Beleza? Galera, muitíssimo obrigado. O João Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço aí. Não percam amanhã, tá? As nossas operações ao vivo. Aproveita aí que o mercado tá caindo e se intere com a gente. Que horas está acontecendo as lives semanais? É de segunda a sexta. E o mercado aqui, no horário de Nova York, abre às 9h30 e quando é mais ou menos 10h20, uns 50 minutos depois da abertura do mercado, ou seja, para você será 11h20 no Brasil, a gente acaba indo online e operando a minha carteira e a carteira dos alunos, beleza? LC, melhor que isso, só entrando para o Skill Game. Porém, é mais arriscado. Galera, um forte abraço, muitíssimo obrigado, tamo junto, valeu, tchau!